Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 6h11. Vamos falar um pouco mais sobre esse rodízio mais rigoroso aqui em São Paulo, que está dando o que falar, né? Muita gente quer ouvir mais informação sobre isso. Nós convidamos aqui para o programa o Gabriel Rostey, que é consultor em política urbana, patrimônio cultural e turismo, ex-secretário-geral da Associação Preserva São Paulo, foi membro do Conselho Municipal de Política Urbana da cidade de São Paulo. Gabriel, como vai? Tudo bem? Boa noite. Opa, oi Pedro, boa noite, tudo ótimo, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando aí com a Bandeirantes e com Bastidores do Poder. Qual que é a avaliação que você faz desse rodízio mais rigoroso implantado aqui na cidade de São Paulo, em vigência desde ontem? Ontem e nos dias ímpares vão circular os carros com o número final ímpar na placa, e hoje e nos demais dias pares, os carros pares é que vão circular por toda a cidade de São Paulo. Qual que é a avaliação geral que você faz desse rodízio que foi implantado para evitar que as pessoas saiam de casa, para evitar uma circulação maior das pessoas pela cidade, Gabriel? A minha avaliação é muito ruim, porque o efeito prático dele em relação ao contágio de coronavírus vai ser pior. Eu queria só esclarecer, antes de fazer as duras críticas que eu vou fazer à prefeitura, que as críticas que eu farei agora não tem nada a ver com as críticas que são feitas pelo presidente da República e seus apoiadores, que são umas críticas negacionistas, conspiratórias, que minimizam essa pandemia terrível que o mundo está enfrentando agora, né? Pelo menos isso a prefeitura não faz. Então são coisas bem diferentes. Mas a prefeitura está atacando o alvo errado. Ela está buscando melhorar o índice de isolamento social em vez de melhorar a situação do contágio na cidade. O índice de isolamento social, ele só na economia se chama proxy. É um tipo de dado que se usa como referência ou como substituição quando o dado que a gente quer não é fácil de identificar. Então, o que a gente queria saber? A gente queria saber qual a quantidade de pessoas que estão infectadas agora, quantas estão transmitindo o vírus para as outras. Só que não é possível saber isso. Então, o índice de isolamento social é um indicador, mas ele não é jamais um fim em si mesmo, como a prefeitura está tratando. Porque uma viagem de carro, ela é muito menos arriscada do ponto de vista de possibilidade de contágio, de infecção, do que uma viagem de transporte público. Os deslocamentos não são todos iguais. E também não dá para criminalizar os deslocamentos, porque tem os deslocamentos que são necessários para que a sociedade continue funcionando. Não são só de profissionais da saúde. Todo mundo que presta um serviço essencial, quem trabalha em supermercado, quem faz entrega, e mesmo quem não presta serviço essencial, por mais que não queira, de vez em quando pode ser que tenha que sair. Aparece alguma urgência, as pessoas que vão ao banco, enfim, tem uma série de deslocamentos que acontecem, que são urgentes e que são necessários para que a sociedade possa funcionar minimamente e que agora estão sendo prejudicados com essa medida da prefeitura que leva mais gente para o transporte público. Ou seja, aumenta as aglomerações, as interações entre as pessoas, e isso sim é que aumenta o contágio. Gabriel, muita gente, né, nessa linha do que você está dizendo aqui, tem um raciocínio muito lógico, né, e me parece que isso não foi observado, a explicação dada não convenceu as pessoas desse novo rodízio. Eu, dentro do meu carro, sozinho, claro que vou gerar mais congestionamento na cidade, mas estou mais protegido sozinho dentro do carro do que num coletivo, do que dentro do vagão, do metrô, do trem. Então, essa explicação a prefeitura ainda não conseguiu dar ou não conseguiu rebater esse argumento, né? Simplesmente é impossível rebater esse argumento. Por exemplo, o Boris Johnson, ele falou no domingo, ele falou para a população da Inglaterra sobre a reabertura. Ele pediu para que quem possa evite, para quem puder, evite o transporte público. Ou seja, lá o primeiro-ministro pede para a população evitar o transporte público e aqui a prefeitura impõe uma medida que ela é consciente de que vai aumentar
o número de pessoas no transporte público. Tanto é que ela colocou 1.000 ônibus a mais à disposição para circular pelas ruas. Ou seja, ela impõe uma medida que pune as pessoas e piora a situação de contágio. Imagina quem tem que trabalhar, por exemplo, uma pessoa que trabalha no supermercado, por exemplo. Ela tem que trabalhar, porque é uma atividade importante para o resto da sociedade. E aí ela é punida. Ela tem que se expor no transporte público. Porque uma coisa interessante da questão do coronavírus é que ninguém sabe quem é que está contaminado e quem não está. Então, todo mundo é um potencial transmissor ou receptor. Então, é tudo uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que a pessoa ela não quer se expor no transporte público, ela também expõe quem está no transporte público. E o que a prefeitura está fazendo é aumentar o número de interações. Isso é totalmente contraproducente no momento. E isso eu estou disposto a debater com quem for. É insustentável. Não dá para a prefeitura defender essa posição. Gabriel, qual que seria um modelo viável, né, perto do que já foi feito no mundo, ou alguma nova experiência que possa garantir a circulação das pessoas com mais proteção nesse momento da pandemia? É curioso isso, porque as cidades brasileiras, em geral, elas são muito rodoviarizadas, comparando com outras cidades. Elas são umas cidades onde as pessoas usam muito carro, são cidades voltadas para o uso do automóvel. E isso é ruim para essas cidades. A gente paga o preço por isso no dia a dia, a vida inteira. Seja por ter um transporte público ruim, trânsito ruim, uma relação péssima com o espaço público, uma qualidade do ar pior. Mas neste momento, especificamente, por causa da pandemia, isso é um ponto até forte, digamos. É uma vantagem que a gente tem e que a prefeitura está jogando fora. É uma coisa simplesmente absurda. Não tem muito segredo em relação a isso. Tentar diminuir, fazer campanha de conscientização para diminuir o máximo possível os deslocamentos desnecessários e, em último caso, ter a coragem política de impor um lockdown. Porque em outros países, na Itália, na Espanha, em vários outros países, foi necessária a aplicação de multas para quem saísse desnecessariamente. Na Itália e na Espanha, se uma pessoa saísse em determinado momento, se a pessoa saísse sem ter uma justificativa para sair, ela recebia multa e, eventualmente, poderia até ser presa. E ela não bastava você alegar uma coisa. Se você fala que vai ao supermercado, você tem que mostrar uma nota fiscal, por exemplo, do supermercado, porque é uma coisa realmente muito séria. Só que parece que está faltando coragem política para impor uma coisa dessas. O presidente da República presta... não dá nem para falar de serviço. É uma coisa absolutamente inconsequente de fazer essa batalha política nesse momento também, o que dificulta para as prefeituras e governos do Estado. Mas o que tem que ser feito, tem que ser feito. Nós estamos conversando com o Gabriel Roster aqui na Rádio Bandeirantes, né? Uma situação difícil porque o transporte público, né, em São Paulo ele já é superlotado. Nós já temos uma carência, né, de transporte público para a população. A gente diariamente aqui na Rádio Bandeirantes fala sobre problemas no transporte público, as plataformas lotadas. O povo que é transportado até como gado, acho que dá pra gente dizer isso com tranquilidade no dia a dia. No momento desse em que você prega o isolamento social, é muito difícil você tentar oferecer uma alternativa de transporte público para as pessoas, principalmente quando não há uma estrutura para atender a demanda, né? Agora, é claro que há questionamentos que estão sendo feitos sobre esse rodízio. Você acredita, Gabriel, numa mudança aí da prefeitura? O rodízio que vigorava em São Paulo, né, das placas 1 e 2, segunda-feira, 3 e 4, terça e assim por diante, seria uma alternativa para esse momento, na sua opinião? Eu acho que não. Eu acho que esse é o momento. O rodízio, como ele era antes, ele tinha o objetivo de melhorar o trânsito, que despencou com a questão da pandemia. Todos os índices da prefeitura mostram que diminuiu muito o trânsito na cidade.
Então ele não se justifica, nem aquele rodízio anterior se justifica, e também pela questão ambiental, que consequentemente também melhorou a qualidade do ar. E uma coisa que eu achei surreal olhando a página da CET é que os veículos elétricos e híbridos, pelo menos é o que estava escrito ali, eles estão dispensados desse rodízio. Eu não consigo entender qual que é a lógica. Porque então alguém que se locomova em veículo elétrico ou híbrido não vai poder transmitir o vírus, não vai se contaminar? O que é que muda nesse sentido? Eu tenho fé de que a prefeitura mude, mas para que ela mude é necessário também que toda a sociedade condene essa postura da prefeitura. Não pode acontecer nunca, de modo algum, que essa redução pequena que teve no índice de isolamento social possa servir como um troféu político para a prefeitura. Porque eu até entendo que, na ânsia de fazer alguma coisa para melhorar a situação, possam fazer medidas horrorosas como essa. Não é admissível numa cidade do tamanho de São Paulo, do porte de São Paulo. Mas, às vezes, pode acontecer. Fazer o quê? Agora, insistir no erro não pode de modo algum. Pelo menos a prefeitura teve a consciência de parar com aqueles bloqueios anteriores que ela tentou. Só durou 2 dias, né, essa medida. E ela teve o mérito de reconhecer e voltar atrás. Espero que agora aconteça o mesmo, até porque São Paulo serve de exemplo para o resto do país. Então, eu já vi que Recife vai implantar a mesma medida. Ou seja, é uma coisa que pode agravar a situação do rodízio, pode agravar a situação da contaminação. Sim. E olha só que coisa bizarra que pode acontecer. A gente pode ter, por causa de medidas como essa, que atacam o alvo errado, como eu falei, é uma medida que quer melhorar o índice de isolamento social e não a situação do contágio. A gente pode ter esse índice baixo com muita transmissão do vírus, ou seja, é uma subversão total do que deveria ser a medida. Gabriel, em relação à possibilidade de um lockdown aqui em São Paulo, né? Como que você analisa essa possibilidade? A cidade estaria preparada? Eu pergunto isso porque São Paulo é muito maior do que outras cidades que já implantaram essa medida. Tirando a experiência chinesa, e na China a gente tem outro tipo de legislação, nós não temos as liberdades plenas da democracia brasileira, então, para não ferir a legislação e estar de acordo com os princípios constitucionais, principalmente, as autoridades teriam de adotar medidas muito radicais aqui em São Paulo para um possível lockdown. Você imagina como isso poderia ser feito? Vai ter cone suficiente, vai ter faixa suficiente para fechar algum canto de São Paulo se a gente evoluir para essa possibilidade? Bom, nessa parte jurídica, eu não sou especialista no assunto, né, para poder falar com autoridade sobre isso, mas o que tem que ser feito acaba tendo que ser feito, simplesmente. Se a gente chegar nessa situação que outras sociedades viveram, simplesmente tem que ser imposto o lockdown. Me parece, pelo que se sabe até o momento, que a gente ainda não chegou nesse momento. Mas, se a população não se conscientizar da importância do afastamento social, da prevenção, de usar álcool gel, de usar máscara corretamente, que essas coisas são fundamentais, e o índice de contágio continuar alto assim, com alta ocupação de UTI e tudo, vai ter que ser imposta essa série de essas restrições. Oi, desculpa, eu tô ouvindo algumas coisas, por isso que eu... Pode continuar aqui, estamos te ouvindo perfeitamente, Gabriel. Uhum. Enfim, São Paulo não é diferente de outras cidades nesse sentido, e tem escalas diferentes de lockdown ou de quarentena mesmo. Na China, chegou ao ponto de pararem até o transporte público. Isso já não aconteceu em outros lugares, que tiveram decretação do que se chama lockdown ou quarentena, mas não chegaram a esse ponto.
Ou seja, tem vários estágios diferentes, não é que é uma coisa absoluta. Lockdown é sempre a mesma coisa, quarentena é sempre a mesma coisa. De todo modo, não imagino aqui em São Paulo chegar ao ponto de proibir transporte público, por exemplo, até porque é necessário que essas atividades, como os hospitais, farmácias, área da saúde, supermercados, continuem funcionando, e não dá para isso continuar funcionando sem transporte público por aqui. Gabriel Rosten, muito obrigado pela participação hoje aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes. Foi muito legal debater esse assunto contigo aqui e certamente em breve voltaremos a conversar aqui na Rádio Bandeirantes sobre outros assuntos ligados ao tema aí. Grande abraço, boa noite, obrigado, viu? Opa, muito obrigado, um abraço.